O lulopetismo é a maior fraude histórica do pensamento progressista do planeta Terra, porque é o crime perfeito. Isso é um desastre. Eles fraudaram e hoje nós temos 74 milhões de brasileiros ainda humilhados no SPC. Por quê? Porque o Haddad estatizou o que eu ia dar de desconto. Eu ia descontar, ele botou o fundo garantidor que é pago com dinheiro público. E o governo não tem dinheiro para honrar isso, o tal desenrola. Fraudaram. Portanto, tá aí a população brasileira do mesmo jeito. E o que é que acontece? Lula consegue amordaçar. O PT é um desastre para o Brasil. Fala pessoal, quero deixar mais um vídeo aqui para vocês, onde o Ciro Gomes ele vai expor o governo Lula e vai falar de uma suposta fraude de tanto Lula como Haddad. Os dois articularam para que essa fraude acontecesse aqui no Brasil. Ele vai explicar tudo nesse vídeo, eu quero deixar aqui para vocês acompanhar. O Ciro Gomes, de um tempo para cá, ele foi um isentão, nós sabemos disso, votou no Lula, lá no segundo turno, mas de uns tempos para cá ele vem descendo a lenha no governo federal e no Lula. Aqui ele vai falar sobre a incompetência do ministro Haddad na economia, aqui ele vai falar sobre os dados reais do que de fato está acontecendo na economia, que não é isso aí que eles estão falando. O ministro Haddad está dizendo que a economia está indo muito bem, está dizendo que o desemprego está caindo, está dizendo que a economia está avançando, mas aqui o Ciro Gomes vai desmentir ele nesse vídeo. Eu quero deixar esse vídeo aqui completo para vocês conferir, mas antes, se você não está inscrito no canal, inscreva-se, deixa aquele like, curte, comente e compartilha e vamos assistir esse conteúdo agora. Então o que é que acontece? O governo Bolsonaro, pela primeira e única vez na história, passou com 3/5 de apoio do Congresso brasileiro, onde estaria teoricamente a representação popular do país, uma emenda à Constituição flagrantemente ilegal, porque retroagia para ferir coisa julgada. Isso é ilegal, é inconstitucional. Porém, dizendo o seguinte, tá bom, eu reconheço que estou devendo, mas não pago quando puder. O que acontece? Se criou ou se aprofundou um mercado secundário que você já descreveu. Os precatórios que valiam, vamos lá, você tinha direito de receber 100 mil reais do governo, os bancos foram lá e ofereceram 40 mil. Olha, você não sabe quando é que vai receber, micou, geral, me entrega esse precatório de 100 mil por 40 mil e você já leva vantagem, porque isso aqui não vai defar nunca. Isso. Perfeito? Perfeito. Muito bem. Quando chegou no dia 28 de dezembro do ano 2023, Lula e Haddad assinaram um cheque, isso nunca aconteceu na história do Brasil, de 93 bilhões de reais, com B de bola, mandando pagar tudo hoje. Isso nunca houve, porque os precatórios vão chegando e o governo vai pagando. Teoricamente devia pagar por ordem de chegada, por fila de chegada, ou se tinha os 93 bilhões de reais, isso aqui é flagrante. Por que não chama os titulares e diz assim, ó, vocês estão aí, sofreram um calote do Bolsonaro, faça um desconto pro governo, faça um desconto pro Tesouro Nacional. Negocie comigo, você está disposto a dar 60% de deságio, me dê só 50% que eu lhe pago. Não, pagaram 100%. E os bancos, então, ganharam, em 6 meses, algo ao redor de 50% de 93 bilhões de reais. Nós estamos falando de 47 bilhões de reais de enriquecimento ilícito. Aconteceu neste país. Isso não sai em nenhum jornal do Brasil. O Lula pode fazer o que quiser, inclusive roubalheira, escandalosa, assinar uma medida provisória para criar um favor bilionário para os irmãos Batista, e a gente não pode forçar a mão, porque senão o Bolsonaro vá para caixa prego. Sim. Eu tô noutra. Eu não voto nem Lula, nem Bolsonaro, nem Cavacatus. Sim. Como eleitor, candidato não quero mais ser, o que me dá uma grande liberdade para falar o que eu quero falar. A esculhambação, a roubalheira, as grandes bandalheiras do poder brasileiro, do capitalismo brasileiro, são descritas, tipo o escândalo das Americanas, o escândalo dos irmãos Batista, o escândalo agora da Sabesp em São Paulo, porque está tudo dominado na grande mídia brasileira, está tudo realmente dominado quando se trata desse tipo de escândalo que envolve o eixo central daquilo que eu considero uma não democracia. O Brasil hoje, para mim, é uma plutocracia associada a uma cleptocracia. Para quem não está iniciado no jargão da ciência política, é uma aliança de ladrões e barões que definitivamente manda no Brasil. Eu vou aprofundar a repercussão desse pseudo-corte de 15 bilhões de reais que o Haddad anuncia, depois do Lula falar o oposto 100 vezes, né? Eles se especializaram nisso, em entupir com retórica pseudo-progressista uma prática ultra-reacionária. E o trágico aí é que, eu vi agora no Paulo Gala, esse corte ainda produzirá, pelo que o governo diz oficialmente, 28,8 bilhões de reais de déficit primário. Eu aposto aqui hoje que vai ser 100, e eu então vou antecipar, perto de 100 pelo menos, eu vou antecipar isso aqui
quer dizer, eu estou antecipando isso aqui, o que vai nas newsletters como assunto mais relevante, porque isso parece assunto de branco, né, de Faria Lima e tal, mas no limite, o mau arranjo deste assunto é que leva 74 milhões de brasileiros à humilhação do SPC e do Serasa. Isso basicamente é o que está acontecendo. E as pessoas, enfim, estão aí por causa do juro mais alto do mundo, e os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados por causa do maior juro do mundo, e enfim, e eu estou tentando, né, examinar com as pessoas que isso tudo é uma grande falsidade. O que é uma reforma tributária? A tributação é um esforço que o governo faz de tomar dinheiro do povo, não é? Para financiar, teoricamente, o interesse geral das pessoas, a defesa do país, as estradas, etc, etc. Para que isso seja justo, eu tenho que identificar quais são os fatos econômicos. Então você tem renda, é um fato econômico, com todas as suas diversidades e tal. Uma coisa é a renda do assalariado e salário mínimo, outra coisa é lucros e dividendos empresariais na conta de bilhões. Certo. Certo? Mas tá aqui, renda é um fator tributável. O outro fator é patrimônio. Então, depois da renda, eu acumulo um patrimônio. Então eu tenho um imenso estoque de terras rurais, o meu latifúndio, ou eu tenho 50 apartamentos em São Paulo, nos Perdizes, não sei o que e tal. Ou tem um Fusquinha velho. Ou um Fusquinha velho ou nada. Né? Então isso aqui é patrimônio. Depois eu tenho a questão do consumo. Sim. Tá certo? O consumo é uma coisa. Então se eu quero fazer uma reforma tributária, ela tem que ser eficaz para financiar o governo que eu quero, mas ela tem que ser economicamente útil para não gerar distorções na minha capacidade de competir com meus concorrentes, e tem que ser socialmente justa, equânime, na medida em que as pessoas são ricas ou muito ricas ou muito pobres. Eu não posso cobrar igual. Claro. O que é que eles dizem? Eles estão chamando de reforma tributária uma modernização do consumo. Então não é reforma tributária. Efeito prático para o povão. Vai nascer o IVA do PT no Brasil com a maior alíquota do planeta Terra. Do mundo. Por quê? Que tragédia é essa? Que não vai ficar em 27,5%, né? 26,5%, nem a pau Juvenal. Mas eles também geraram esse monstrengo estabelecendo um tabelamento na lei, na reforma, que é impraticável. Então é tudo mentira. É um problema para amanhã, para o Congresso de amanhã. Tudo isso, que é a outra grande mentira, já o governo fazendo propaganda, que vai melhorar a vida do povo. Picas, tá certo? Porque ela entra em vigor em 2026 e gradualmente ela só se estabelecerá em 2033. O passo vai ser, sabe o quê? Os dois tributos que nascem no mundo inteiro, só tem um, nasce dois no Brasil, vão simultaneamente coexistir com os 5 que existem hoje. Então vão criar 2 impostos novos, mantendo os 5 antigos. Então atenção, atenção, empresariado brasileiro, largue de ser bobos. Vocês vão ter que fazer uma contabilidade dupla. Sabe quem vai ganhar? Muito! A partir de 2026, nós advogados. Sim. Atenção, judiciário, pode contratar hora extra, porque o pau vai cantar nesse país, você não tem ideia da esculhambação que vai ser vai contencioso. Duas, porque é o seguinte, eu tenho um IVA federal que não nasce como IVA. Só as aberrações. Então o IVA não nasce como IVA, nasce como C. A diferença, as pessoas que é tecnicalidade, não é tecnicalidade não. Atenção, magote de prefeito, incautos. Nós estamos na maior crise fiscal municipal da história do Brasil. 80% dos municípios do Ceará, por exemplo, estão ilíquidos. E isso é só representativo do resto do Brasil todinho. Porque o governo manda piso disso, piso daquilo, e a receita cai. Então, tá tudo ilíquido, tá certo? Tá, repare. O CBS Isso. é C por quê? Porque I, o governo arrecada e divide com estados e municípios. Isso. Quando é I, imposto. Quando é C, contribuição, o governo arrecada e não reparte com estados e municípios. Como é que vai nascer a CBS? A arrecadação do IPI mais do PIS/COFINS. É o único lugar do planeta Terra onde você vai espetar nas costas do povo consumidor, que já tem um consumo extremamente precário, o custo do desequilíbrio da Previdência Social. Isso não existe no mundo. Isso é uma picaretagem, meu irmão. E aí o que é que acontece? Lula consegue amordaçar. O PT é um desastre para o Brasil. Sim. Um governo trágico. Sim. Desastrado, como o da Dilma. Sim. Pior governo da história brasileira, talvez rivalizando aí com o Collor. Do ponto de vista de número, é o pior. Consegue, por alinhamento automático do petismo corrupto e burro, que todos eles digam amém. Resultado, isso não é no futuro. Agora mesmo há uma cessação de investimento. Sim. Bolsonaro e Lula, qual é a diferença? Não, agora vamos manejar a política, presidencialismo, coalizão e não sei o que, congresso reacionário, corrupto e não sei o que e tal. Bolsonaro, 30 bilhões de emendas subornando e loteando o ministério com picaretas deformados e etc, etc. Lula, qual é? Passou de 30 para 53 bilhões. E mudou o nome, né? Tem Não três, é mais orçamento tem três secreto. caras do União Brasil no ministério, um deles indiciado pela Polícia Federal. Sim. E esses picaretas do PT condenam porque eu apoiei um candidato do União Brasil num município do interior do Ceará, enquanto tenho como principal adversário do União Brasil na minha capital. O setor imobiliário vai se ferrar.
Você percebe? Então, distorções. E aí você pega, não, aí o Lula é super amigo, ressuscitou os irmãos Batista da indefectível JBS. Falamos muito corruptores nisso. famosos, No tá Real certo? News. Aí bota na cesta básica. O povo não ganha um centavo desse desconto de imposto. A carne não fica mais barata. Incrementa o lucro. Mas para compensar e ser neutra, vai impor só a carne, meio ponto a mais na alíquota. O povo pagar. O ministro Haddad foi apelidado, né, depois da reforma, de taxade. Nós já fizemos o Desenrola. Beneficiou milhões de brasileiros. Saíram do Serasa, do Serviço de Proteção ao Crédito. Fizemos o Acredita. Fizemos o microcrédito. O crédito, o ano passado, cresceu mais de 10% no Brasil. O governo não tem projeto, não tem estratégia, não pactuou, como eu tentei pactuar, o caminho de solução, que não será indolor. Pelo contrário, cada dia que passa vai ser mais doído consertar a tragédia brasileira. Não é? O que aconteceu? Eles estão sem projeto. Então o Haddad entra, se compromete com esse discurso picareta da Faria Lima de equilíbrio fiscal. Então, equilíbrio fiscal é uma coisa que você devia, sendo racional, olhar receita e despesa. E dívida. Isso é que é equilíbrio. Você tem que olhar, achar o equilíbrio dinâmico, porque como é as suas contas em casa? Não mudam, não. Eles tentam que a pessoa não entenda, mas é assim, você em casa, você tem ganhos, despesas regulares, fração de dívida por pagar. E patrimônio. Se sobrar alguma coisa, você incrementa o patrimônio. Se não sobrar, você... né? Desmobiliza patrimônio. Desmobiliza patrimônio. Essa é uma equação simples de entender. Pois repare, o Haddad se compromete com essa picaretagem ideológica que se vende como ciência boa, não sabe o que fazer e começa a fazer um varejo. Este varejo é que tornou viral a denúncia do Haddad taxa. Haddad taxa, sei lá. Taxade. Isso é que tornou viral. Claro que a origem disso foi planejada. Uma ultradireita, superliberal e não sei o que e tal, que está fazendo um fogo de barreira para impedir que, ao chegarmos na equação que estamos chegando, de exaustão final do modelo, você tenha que finalmente encarar o problema, que é mudar a regressividade do sistema brasileiro. Então você só Cobrar do rico. Cobrar do rico. Esse fogo de barreira é para isso. E a segunda razão é que todo o embate na internet de base ideológica e conceitual ou de valores, eu uso axiologia tal, o lulopetismo perde feio. Por que perde feio? Porque é uma dissonância cognitiva dramática entre a conversa mole do Lula e do governo e a prática. Porque o povo sabe aqui embaixo que é tudo igual. Sim. Tudo igual. O modelo econômico é igual, o modelo de governança política é igual, a corrupção endêmica é igual, as figuras são iguais, são as mesmas pessoas. Verdade. Percebe? Então percebe a dissonância cognitiva. Primeiro, isso é um grande disparate. Nem entrando Black no mérito. hole é porque existe uma cor ou uma não cor na natureza. Antes do ser humano existir, existiam cores. Sim. Ou não cores. Não é? Então, o negro, o preto, é uma cor da natureza, é uma inerência. E o buraco negro o é porque é um corpo tão denso, cuja gravidade tende tal ao infinito, que mesmo a luz não tendo massa, o fóton não tendo massa, ele é drenado para ele. Sua cidadã de poucas luzes, para não dizer sua idiota. Tenha paciência. E aí, ministra por quê? Aí, então a gente evolui, e aí é uma grande vantagem o Lula não ser um picareta autoritário como o Bolsonaro é. Ele é só um picareta, gente boa. Porra. Reduz o debate, né? Percebe? Isso vai matar o Brasil. Eu estou dizendo vai matar porque eu sou um inveterado otimista. Isso já matou essa idealista. Geração. Isso já matou essa geração. A gente quer saber qual conselho você daria ao presidente Lula. Já que ele te deu um conselho. Olha, eu já dei até esse conselho para ele. Uma parte ele até, não por minha causa evidentemente, já atendeu. Ele, para de viajar e vem trabalhar. Esse era o primeiro conselho que eu tinha. O segundo conselho é que ele tente voltar a ser aquilo que ele originariamente foi, especialmente. O Lula é um gênio, sob o ponto de vista da intuição política do interesse popular. Claro, sempre de cima para baixo. Ele nunca se interessou por emancipar o povo, por qualificar as pessoas, por valorizar o trabalho como caminho de superação da miséria, da pobreza. Nunca. Sempre é ele oferecendo o paraíso que não virá se não for com ele. Certo? Isso é um viés messiânico. É o velho populismo que a gente condena nos argentinos, condena não sei onde, mas aqui em Cuba é aqui igualzinho. Sim. Tá certo? Igualzinho. Só que ele tinha uma intuição e agora perdeu. Perdeu completamente. O Lula é machista, o Lula é racista, o Lula é homofóbico. Eu conheço o Lula há 35 anos. Sim. Você esteve ali atrás, você fez parte desse governo ali atrás. E todo mundo sempre lembra isso, mas você já esteve ali, você já fez parte disso. Você acha que foi uma coisa da essência ou foi uma coisa que piorou depois de um Foi uma período? dinâmica de corrupção
que eu vi acontecendo. E me afastei. Fui candidato a presidente da República. Claro, votei no Lula no segundo turno, porque considerava o menos ruim. Naquela ocasião eu fui candidato, nunca fui do PT. Sim. Eu votei porque achava o menos ruim, sabia que o Serra seria um desastre e tal. Aí o Lula insiste dramaticamente para ser ministro. Eu estava em Cuba, de férias. Vai pra Cuba. Eu já estava em Cuba. Vai pra Cuba. Eu já estava em Cuba de férias. Né? De férias, ele me chama, pelo amor de Deus, que precisa, que não sei o quê, que o país, isso, que se eu fosse presidente, ele certamente seria chamado para ajudar, o que eu sei que ele não faria e tal. Eu impus a ele a condição de fazer o Projeto São Francisco para entrar no governo e fui. Então cooperei com ele e tal. Mas quando chegou no segundo mandato, eu já tinha visto o mensalão. Tá. Eu vi tudo ali por dentro. Eu ajudei muito a esconjurar o que era um golpe de Estado para derrubar o Lula. E fui eu que botei a cabeça no laço. O PTzada afrouxou toda. Como na Dilma, no impedimento da Dilma. Vá ver a história. O Ceará é o único estado brasileiro que dá 2/3 dos votos contra o impeachment. Sim. Um governo trágico. Sim. Desastrado, como o da Dilma. Sim. Pior governo da história brasileira, talvez rivalizando aí com o Collor. Do ponto de vista de número, é o pior. Pois é, tá aí, pessoal. O Ciro Gomes ele fez denúncias gravíssimas. Veja só, o Ciro Gomes disse que não vota no Lula nem a pau. É claro que ele desce a lenha em Bolsonaro, não está aliado a Bolsonaro também, mete a lenha no Bolsonaro, mas veja como ele, sendo uma pessoa de esquerda, veja como ele fala do Lula. Ele não é um alienado igual aqueles puxa-saco que são de esquerda e vê a corrupção do Lula, mas passa o pano. Não. O Ciro Gomes, ele mete a lenha mesmo, ele não quer acordo com o Lula. Mas ele disse, se o Lula se arrepender, se o Lula voltar atrás e ser uma pessoa honesta, aí os dois podem conversar. Mas até aqui o que nós podemos ver aqui, o Ciro Gomes ele não tem medo de falar a verdade, ele não tem medo do Lula, por quê? Porque ele poderia sofrer retaliações, ou seja, ele está mexendo com uma pessoa muito importante, que tem influência, que poderia até causar algum mal para o Ciro Gomes. Então, não é com qualquer um que ele está mexendo. Você viu o caso do Celso Daniel. Até hoje ninguém descobriu quem foi que executou ele. Mas ele tem a moral e a capacidade de meter o pau. E isso aí é o que me deixa impressionado. Eu votaria no Ciro Gomes se o Ciro Gomes desse uma guinada para a direita. Se o Ciro Gomes deixasse essas ideias de esquerda, essas ideias que ele tem, porque eu sou contra o Ciro Gomes em um monte de coisa, ideologicamente. Mas se o Ciro Gomes hoje desse uma guinada para a direita, se ele quisesse não se aliar a Bolsonaro, mas ir para o lado da direita, eu votaria nele. Com certeza eu votaria nele. Porque você vê, Ciro Gomes nunca foi preso, Ciro Gomes nunca foi denunciado por corrupção, o Ciro Gomes, politicamente, ele tem uma vida limpa. Então, na minha opinião, é uma pessoa que, de fato, merecia ser presidente se não fosse de esquerda. Como ele é uma pessoa de esquerda, claro que eu não voto nele. Ainda que ele meta o pau no Lula, ainda que ele denuncie as graves corrupções que o governo Lula está fazendo. Mas lá na frente é aquela coisa, tenho certeza que se em 2026 Lula e Bolsonaro, por exemplo, forem disputar, ele vai votar no Lula. Aí você vê, ele fala, mete o pau, vai pra cima do Lula, denuncia um monte de coisa, mas lá no final das contas vai e vota nele. Não dá pra entender como é a cabeça de uma pessoa dessa. Infelizmente, né? Não era pra ser assim, mas infelizmente. Ele disse que não votava mais no Lula nem no Bolsonaro, mas eu não duvido que ele ainda vote no Lula. Triste realidade. Mas é assim, tomara que futuramente ele mude de ideia. Ele disse que não vai vir mais candidato a presidente, deixou esse negócio de política, agora o negócio dele é jornalismo, o negócio dele é estar denunciando os erros. Eu acho até um ponto positivo nisso aí. Então, eu deixei aqui esse vídeo para vocês sobre o Ciro Gomes. Gostei muito dessa entrevista que ele deu. Ele mostra ser uma pessoa isenta. Ele mostra ser uma pessoa que nem está do lado da direita nem do lado da esquerda. Ele é um progressista, né? Mas a gente sabe, se ele ganhasse para presidente, aí de fato ele ia mostrar a cara dele. Aí de fato ele ia mostrar quem ele é, né? Aparentemente parece uma pessoa muito boa, mas a gente só sabe depois que ela chegar no poder. É assim, essa é que é a verdade. Às vezes a pessoa se mostra uma coisa, mas depois que conquista a pessoa muda totalmente. Então, não dá pra dizer bem que é Ciro Gomes, mas o fato dele ser de esquerda, ele não teria meu voto. Mas eu gosto muito desses comentários dele, gosto muito quando ele vai pra cima. Tanto denunciando o Bolsonaro, os erros do Bolsonaro, porque na minha opinião errou muito. Tanto denunciando também o Lula. Então, os dois, eu gosto dos comentários dele. Mas mesmo assim, eu sou um apoiador de Bolsonaro. Tomara que em 26 o Jair Bolsonaro venha elegível, consiga, que eu acho muito difícil, mas que consiga a sua inegibilidade e volte a disputar a presidência. Caso o Bolsonaro não venha, talvez a Michelle Bolsonaro é que vai disputar, ou então
o meu candidato preferido é o Romeu Zema de Minas Gerais. Não sei, daqui para lá ainda tem um tempinho, nós vamos ver como é que as coisas vão andar. Mas daqui para lá, o meu candidato é Bolsonaro, segundo plano, Michele Bolsonaro e terceiro, Romeu Zema. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus permitir.